E aí, meus bonitos, como vocês estão? Bom, o nosso assunto de hoje vai ser potenciação. Potenciação. Beleza? Bom, o que é potenciação? A elevado a B. Isso é A vezes A vezes A vezes A vezes A e vezes. Tudo bem? Exemplo: 2 elevado a 3. É 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, duas vezes, certo? Ou seja, 2 ao cubo, que a gente chama quando tem um 3 aqui em cima, a gente chama de 2 ao cubo. É 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então você não precisa abrir desse jeito, tá? Eu só estou mostrando para vocês que a potenciação é uma multiplicação disfarçada. Tudo bem? E é aí que vem o pulo do gato. Essa galerinha aí tem nome. Então, esse número aqui, que é um número grande, né? A gente chama de base. E o numerinho pequeno a gente chama de expoente. E tudo isso é uma potência, né? Tudo isso, no caso, o A elevado a B, né? É uma potência. Então, toda vez que a gente ver um número grandão e um pequenininho em cima, isso é uma potência. Sendo que o grandão é a nossa base e o nosso pequenininho é o expoente. Tudo bem? E a gente chama tudo isso potência. É, a parte importante é o seguinte, é o que você vai ter que lembrar no fim do dia, tá? Além de que a potenciação é uma multiplicação disfarçada, essa é a parte mais importante. É a seguinte: propriedades. Propriedade. Então vamos lá. Vou chamar a primeira propriedade de P1, propriedade 1. Sempre que eu me referir a ela, eu vou falar P1. Tudo bem? A primeira propriedade é o seguinte: se eu tiver um número elevado a outro vezes um número elevado a outro, se a base for igual, então o nome dessa propriedade anota aí, o nome da propriedade. Produto de potência de mesma base. Tá? Produto de potência de mesma base. O que isso significa? Significa que aqui temos a mesma base, lembra? O númerozão a gente chama de base. E potência é um outro nome para o expoente, tá? Então, tá aqui. O M e o N são potências. Então, produto de potência de mesma base, eu tenho as bases iguais e potências diferentes. Bom, quando isso acontece, eu mantenho a base e somos expoentes. Tá bom? Exemplo: 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Produto de mesma base, mantenho a base que é 2, somos expoentes. 2 elevado aqui. Tudo bem? Isso dá 32, tá? Porque é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso dá 32. Perceba que se você tivesse feito antes, também dava 32, ó. 2 ao cubo é 8, 2 ao quadrado é 4, 8 vezes 4 é 32. Segunda propriedade, P2. A elevado a M sobre, isso é uma fração, tá? Estou fazendo assim para a gente usar menos espaço. Então, quociente de mesma base e potências diferentes. O que significa? A base é a mesma e os expoentes são diferentes. O que eu faço? Na multiplicação, eu somo os expoentes. Na
divisão, né? Isso aqui é uma fração. Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Exemplo. 2 elevado a 5 sobre 2 elevado a 2. Quociente de mesma base, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. 2 elevado ao cubo, que é 8, né? Se você tivesse feito a conta aqui direto, também dava certo, né? 2 à quinta é 32, a gente já sabe. Dividido por 4. 32 dividido por 4 dá 8, né? Tá tudo certo. Propriedade 3. A gente tem um produto, só que agora com bases diferentes. Mas as potências são iguais. Perceba, é diferente do começo. No primeiro eu tenho bases iguais e potências diferentes. Aqui eu tenho potências iguais e eu tenho bases diferentes. O que eu posso fazer aí? Eu posso juntar as bases, A vezes B, e colocar a potência para fora. Exemplo. 2 elevado a cubo vezes 3 elevado ao cubo. Eu posso escrever isso como 2 vezes 3, desculpa, moto, elevado ao cubo, tá? Isso vai ser 6 elevado ao cubo. Tudo bem? E é assim que essa é a propriedade. Próxima. E4. A mesma coisa, só que agora com um quociente. Então, um número elevado a 1 sobre outro número elevado. O que você pode fazer é juntar a galera e botar o M para fora. Então olha lá, ele é quase igual ao P2, só que as bases são diferentes, só que os expoentes são iguais. Então, exemplo, você junta a galera, coloca o expoente para fora. Exemplo. 2 ao cubo sobre 3 ao cubo. Você pode colocar os dois aqui, botar o expoente para fora. Beleza? Última propriedade. E5. É o seguinte. Um número elevado a outro número. Tudo isso elevado a outro número, eu posso multiplicar os expoentes. Tudo bem? Ou seja, exemplo. 2 elevado ao quadrado, tudo isso elevado ao cubo, é 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 3, né? E aqui tem o 2, aqui tem o 3, eu multiplico entre eles, e 2 vezes 6. 2 vezes 3 é 6. Então eu posso escrever isso como isso. Beleza? No fim do dia, essa é a parte mais importante de potenciação. Beleza? Então guardem bem. Fique atento. Fique atento. Então vamos lá. Primeira coisa para você ficar atento é o seguinte: qualquer número elevado a 1 é esse mesmo número. Bom, isso pra gente é trivial, né? Já que a gente sabe que a potenciação é uma multiplicação disfarçada. Significa que, por exemplo, um 2 elevado a 1 é 2 vezes 2 vezes 2, só que uma vez. Uma vez. Então só tem um 2. Então 2 elevado a 1 é ele mesmo. Tá? Então qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Segunda coisa. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Show? Então, por exemplo, 2 elevado a 0, isso é 1. Como eu provo isso? Então vamos fazer aqui em verde a prova do nosso 2. Seguinte, vamos escrever esse 0 aí de outro jeito. Vamos escrever A elevado a x menos x. Você concorda comigo que x menos x é igual a 0? Vamos fingir que o x é 2, por exemplo. 2 menos 2, 0. Vamos fingir que o x é 3.
3 menos 3, 0. Então, x menos x é 0. Então, eu reescrevi a elevado a 0 como a elevado a x menos x. Beleza. Você sabe, pela propriedade 2, então volta lá no seu caderno que você anotou, no propriedade 2, que quociente de mesma base mantém a base, subtrai os expoentes. Significa que eu posso reescrever essa galera aí como a elevado a x sobre a elevado a x. Aquelas propriedades não funcionam de um lado para o outro só. Elas funcionam de um lado para o outro, do outro para um lado e tudo certo. Porque tem um igual ali no meio, tá? Então eu posso... Eu não preciso sair daqui e chegar nisso. Eu posso sair disso e chegar aqui. Tudo bem? Bom, um número sobre ele mesmo deve-se saber que é 1. Por exemplo, 2 sobre 2 é 1, 3 sobre 3 é 1, 4 sobre 4 é 1, 5 sobre 5 é 1, 1 milhão sobre 1 milhão também é 1. Tá? Tá aqui demonstrado. Terceira coisa para a gente ficar atento. O número elevado a menos um outro número é igual a 1 sobre esse número elevado ao outro. Então, quando você vê, por exemplo, um 2 elevado a menos 2, isso é igual a 1 sobre 2 ao quadrado, é conhecido como 1/4. Belezinha? Vamos provar. Bom, assim como na prova anterior, a gente tem que chamar isso daí de alguma coisa. Então, vamos chamar o a elevado a menos n de a elevado a 0. Todo mundo concorda comigo que 0 menos n é menos n? Bom, lembrando da P2, o P2 aqui a gente já fez, né? A gente pode reescrever isso como a elevado a 0 sobre a elevado a n, tá? Quociente de mesma base, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. A recíproca é verdadeira, tá feito. Só que a gente sabe, pelo que a gente acabou de demonstrar aqui em cima, ó, que um número elevado a 0 é 1. Então, aqui vai ficar 1 sobre a elevado a n. E essa é a nossa demonstração. Tudo bem? Belezinha. Vamos agora para um Fique Atento, parte 2. Parte 2. É o seguinte. Vamos falar de quando a nossa base é negativa. Bom, vocês já sabem o que fazer quando a base é positiva. Mas quando a base é negativa? Por exemplo, menos 2 elevado a 3. Ou menos 2 elevado ao quadrado. Então vamos lá. Conhecendo a definição de potência, a gente pode saber. Vamos aqui embaixo primeiro. A gente sabe que a gente pode reescrever isso como menos 2 vezes menos 2. Tudo bem? 2 vezes 2 é 4. Menos com menos dá mais. Então, menos 2 ao quadrado é 4. E também pode ser escrito como 2 ao quadrado. Beleza? Então, quando o expoente é par, o nosso resultado vai ser positivo, obrigatoriamente. Por exemplo, menos 2 elevado à quarta. Não precisa abrir e fazer jogo de sinal, porque vai dar certo, vai dar positivo. Aqui é positivo e 2 à quarta é 16. É a mesma coisa que 2 à quarta. Tudo bem? Isso não tem erro. Então, é negativo, não importa se o expoente for par. Mas, se o expoente for ímpar, o buraco é mais embaixo. Vamos aqui em cima. A gente pode reescrever isso como menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Perceba, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Só que menos com menos dá mais e mais com menos dá menos. Significa que é menos 8. Então, quando o expoente ele é ímpar e a base é negativa,
a gente sabe que vai dar negativo. Então você faz o 2 ao cubo normal e coloca o negativo. Por exemplo, menos 2 à quinta. Opa, menos 2 à quinta. Eu sei que isso é 32. A base é negativa, o expoente é ímpar, então aqui é negativo. Tá? Então, quando a base é negativa, se o expoente for ímpar, eu sei que o resultado é negativo. Se o expoente for par, eu sei que o resultado é positivo. Perceba que menos 2 ao quadrado é diferente de eu dizer menos 2 ao quadrado. Tá? Quando está entre parênteses, está tudo ao quadrado, então vale a regra de cima. Se não está entre parênteses, a gente primeiro faz o ao quadrado e depois fica com menos. Então, o menos 2 ao quadrado, isso daí é menos 4. Que é esse menos e esse 2 ao quadrado. Beleza? Show. Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre um tema muito importante, que é notação científica. Científica. Beleza. Bom, notação científica tem a seguinte cara. M vezes 10 elevado a um número. Esse M tem que ser maior do que 0, menor do que 10. Tudo bem? O nome desse M é mantissa. E o nome desse B, que a gente estava chamando de expoente até agora, a gente pode chamar de ordem e grandeza. Ordem de grandeza. Tá? Então, vamos dar um exemplo. Eu quero saber quanto é 2.000 em notação científica. Então vamos lá. Primeiro eu tenho que encontrar a mantissa. A mantissa está dentro desse número. Então o único número que eu tenho entre 0 e 10 é o 2. Então eu sei que a minha mantissa é o 2. Para ser uma notação científica, esse 2 tem que estar multiplicado a 10. Tudo bem? Mas, e qual é a ordem de grandeza? Né? Quanto esse 10 está elevado? Bom, você lembra quando eu falei da motivação que o 1 milhão é 10 elevado a sexta por causa do número de zeros? Bom, aqui eu tenho 3 zeros. Significa que é 10 ao cubo. Tá? Então, para escrever 2.000 em notação científica, é 2 vezes 10 elevado ao cubo. Outro exemplo. 56... 560. Eu quero a notação científica. Bom, vamos achar um número que está entre 0 e 10. Esse número é o nosso querido 5,6. Tá? Usei o número que está lá dentro e colocar a vírgula aqui para estar entre o 0 e o 10. Tá? E aí, como eu faço? Aí vezes 10, né? E qual é a ordem de grandeza disso? Bom, se a vírgula está aqui, né? Porque é vírgula 000, e eu quero que ela venha até aqui, a gente conta as casas, como se contasse os zeros. Então vamos lá. 1, 2. Então, 5,6 vezes 10 ao quadrado. E isso é 560. Tudo bem? A gente vai fazer um exercício para fixar daqui a pouco. Outro exemplo. 0,00001. Perceba que agora não é mais um número maior que decimal, né? É um número decimal. Ele só tem casas decimais, né? Ele não tem um 1 ou 2 aqui na frente. É 0, alguma coisa. Isso é um problema pra gente. Por quê? Porque, vamos lá. Bom, aqui eu ensinei a contar vírgula, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu quero descobrir qual é a mantissa. Tem que ser um número entre 0 e 10. Nesse caso aqui em cima é o 1.
né? E daí vamos contar quantas vírgulas tem. Isso é vezes 10 elevado a alguma coisa. Vamos contar as vírgulas. Então tá aqui, eu quero que ela venha parar aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 10 a quinta. O problema é que 1 vezes 10 elevado à quinta não é 0,00001. 1 vezes 10 elevado à quinta é 1, 2, 3, 4, 5. 100 mil. Percebe? Então, o que a gente faz para resolver isso? Para não ser 100 mil, para ser 0,00001, a gente coloca um negativo aqui no meio. Tudo bem? Então, o que eu faço para fazer notação científica? Pego o meu número, acho a mantissa. A mantissa tem que estar entre 0 e 10. Depois eu conto vírgula. Se for para a esquerda, para a direita, se a vírgula andar para a direita, então, aqui, ó, por exemplo, está aqui e está indo para a direita, né? Nossa ordem de grandeza é negativo. Se ela andar para a esquerda, como por exemplo aqui, que estava aqui e foi até aqui, a nossa ordem de grandeza é positiva. Vamos fazer uns exemplinhos para a gente fixar isso aí muito bem. 50 mil. Tá? Primeiro passo, achar a mantissa. Tem que estar entre 0 e 10, então obviamente é o nosso vezes 10, porque é notação científica. E eu quero saber elevado a quanto é. Bom, a vírgula está aqui, eu quero que ela venha até aqui, né, para ser 5. Bom, se ela vai para a esquerda, é positivo. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. 5 vezes 10 a quarta. Show? Próximo. 0,0058. Vamos lá. Primeiro eu acho a mantissa. A mantissa tem que ter números aqui de dentro e tem que ser entre 0 e 10. Bom, esse número é o 5,8. Como é uma notação científica, é vezes 10. Bom, qual a ordem de grandeza? A vírgula está aqui e eu quero que ela venha parar aqui, né? Para virar 5,8. Bom, se ela está indo para a direita, essa ordem de grandeza é negativa. Então, 1, 2, 3, 4. 5,8 vezes 10 a menos 4. Outro. 72 milhões. Então vamos lá. Primeiro achar a mantissa. Nossa mantissa é o 7,2. Tem que estar entre 0 e 10. Vezes 10, porque é uma notação científica. E eu quero andar com a vírgula. Tá aqui, eu quero levar até aqui. Se está indo para a esquerda, ela é positiva. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 72 milhões é 7,2 vezes 10 a sétima. Última para a gente finalizar. 0,00008,763. Agora complicou, hein? Então vamos lá. Primeiro vamos achar a mantissa. Que tem que estar entre 0 e 10. Então é o 8,763. Todos os números têm que participar, tá? Então é nosso 8,763. Vezes 10, porque é uma notação científica. E a vírgula está aqui, eu quero que ela venha até aqui. Se está indo para a direita, é negativo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8,763 vezes 10 a menos 6. Tudo bem? Espero que tenha sido bom. E até a próxima.